Seja muito bem-vindo. Hoje você vai aprender como usar as confirmações que eu te passei no gráfico para pegar a entrada institucional. Não, eu vou mostrar. Tá? A entrada que eu peguei hoje no euro não foi só por causa da entrada institucional, mas também por causa do PIB americano, que eu sabia que não ia ser lá a melhor coisa do mundo. Acabamos tendo menos 32%, isso levou o dólar para baixo e fez com que o nosso euro subisse grande. Tá? Então eu vou mostrar para você qual entrada foi essa. E também se segue as nossas confirmações. Tá? Eu sei que segue porque eu entrei. Mas eu também peguei um par qualquer que eu nem opero. Tá? Não opero esse par. E eu procurei só de bater o olho numa hora uma área de possível manipulação. Eu ainda não estudei esse par aqui. A gente vai ver ao vivo, né? Como isso aconteceu. E se seria uma entrada institucional ideal. Tá? A gente vai realmente se perguntar. Pode ser que seja, pode ser que não seja. Parece que sim, então eu escolhi, mas eu ainda não estudei essa aqui. Essa é claro que eu estudei no EURUSD, tá? E é o que eu quero que você realmente pense comigo hoje. Tá? Beleza. Então, vamos lá. A gente estava mais ou menos às 10 da manhã aqui, no horário de Londres. Vamos ver se eu consigo pegar o replay aqui. Tá? Mais ou menos aqui. Beleza. E aí, vamos para nossas confirmações. Eu estava procurando uma compra no EUSD. Tá? Confirmações essenciais. Tá? Primeira coisa é 1 hora ou 4 horas uma vela institucional. É claro que pode ser também 15 minutos, 5 minutos e 1 minuto para quem está operando intraday, bem num gráfico pequeno, mas eu queria uma entrada um pouco maior e safe, né? Então eu sabia que era um movimento grande, eu procurei a vela institucional. Tá? Lembre que eu sempre falo, vela de queda antes de grande subida, geralmente é institucional. Fiquei de olho nessa vela. Tá? Próxima coisa. Beleza, encontramos uma vela possível institucional de queda antes de subida. Confirme que essa vela capturou algum tipo de liquidez. Tá? Então vamos ver se essa vela realmente teve o porquê cair. E aí a gente logo repara que sim, a gente tinha dinheiro preso nessa área. Tá? Então sim, a vela capturou liquidez. Tá? Vamos realmente por parte. E lógico que esse vídeo vai ser um pouco mais rápido, porque eu quero que você faça as confirmações por você mesmo. Eu estou aqui dando um treinamento de como você pode treinar isso sozinho. Tá? Mas sim, capturamos. Tá? Então aqui você... Beleza? Então sim, essa vela capturou liquidez. Tá? Próxima coisa. Tá? Entra na abertura, vou colocar o limite. PS, reteste. Por que PS? Porque uma das formas que você pode entrar é esperar a reversão. E aí quando reverter, você pega o reteste. Nessa entrada eu não fiz isso. Tá, nos 5 minutos, ou no 1 minuto. Nessa entrada eu realmente entrei na vela institucional porque era o horário da notícia do PIB. Então eu queria realmente pegar um snipe e eu queria surfar o movimento inteiro. Tá? Então, aí, né, a próxima coisa é você entrar na abertura no 50%. Tá? Então vamos lá. Aí, chegamos aqui. Tá? Chegamos aqui, essa foi a entrada que eu fiz. Quando a gente chegou aqui nessa área, tá? Vamos voltar ainda um pouco mais, porque ainda não quero que tenha entrado. Tá? Beleza. Aí, foi. Para! Tá. Não tem problema, o replay não está ajudando. Mas a gente estava aqui. Tá? A gente estava aqui. Portanto, nessa hora aqui, como a gente viu na terceira regra, tá? a gente entra na abertura ou no 50%. Nesse caso, teria sido mais para o meio da vela. Por quê? Porque os contratos médios, né, os bancos venderam um pouco aqui, 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 e o contrato médio está mais ou menos aqui. E é por isso que o preço voltou nessa área. Porque os bancos não conseguem abrir a posição em um lugar só. Eles vão levando o mercado junto. Que nem você viu sobre o order book. Se você não entendeu
por que o preço move conforme eles entram, reassiste a aula sobre imbalance de novo. Tá? Mas então o preço moveu e o preço médio estava mais ou menos aqui. Então eu medi mais ou menos, tá, o Fibonacci na vela institucional e estava ali na área dos 50% da vela. Tá? Então foi bacana. Confirmação, check exato. Tá? Próxima coisa é confirme que nosso TP está em uma área de liquidez. Então agora a gente está aqui e a gente entrou, a gente viu as confirmações, tá vendo os contratos sendo fechados. Agora a gente precisa achar uma área de liquidez. E essa foi a primeira coisa que eu fiz. Eu desci por 15 minutos. Tá? Assim que eu entrei eu vi. Primeiro take profit, primeira área de liquidez. Segundo take profit, ou seja, eu tirei parte das posições no primeiro nível de liquidez e o resto aqui. Por que isso é importante, Edu? Porque pode ser que o preço venha até aqui, caia e depois suba para tirar. Eu não quero sair da minha posição, eu quero tirar a parcial da posição aqui e depois tirar o resto aqui. Para que eu ganhe 2 vezes. Tá? Então, esses são os níveis. A gente está aqui agora, onde eu marquei. Beleza, vamos colocar as nossas confirmações. Tá? Então, tá vendo aqui? A gente tem o nosso TP em 2 áreas de liquidez. Tá? E agora a gente confirma que a gente está na seção de Londres, né, ou New York. A gente estava 11 horas para mim aqui. Seção de Londres. Beleza. Então, vamos lá. A gente está com as confirmações essenciais em check. Que são simples. Né? Que são simples. Agora, a gente precisa ver as confirmações extras. E a primeira é se a vela fizer um padrão de barra engolfo. Tá? Não por causa do price action, tá? Mas por causa de porque tem dinheiro na jogada se fizer esse padrão. Né? Então a gente veio e realmente fez um padrão de engolfo. Um padrão de engolfo, explicando de novo, é quando o preço cai e logo em seguida a próxima vela já passa por cima dela, enchendo completamente. Tá? Quer dizer que todos os níveis que foram vendidos agora já foram comprados em maior quantidade. Ou seja, tem muito dinheiro na jogada para isso acontecer. Sinal de que as instituições estão por aí. Então, uma confirmação extra. Check. Tá? Imbalance. A outra confirmação que a gente gosta muito é o imbalance. E de fato, a gente estava retestando de uma área de imbalance. Por que, Edu? Porque como você já sabe o que é uma área de imbalance, é uma área onde o preço só viajou para um lado. E nessa área que eu marquei de azul, aqui agora, até aqui em cima, né, na verdade, inclusive o preço reagiu nessas áreas, o preço viajou só para um lado. Você vê que os wicks, esses seriam as áreas de imbalance. Você vê que os wicks não tem wicks nessas áreas, ou seja, o preço não foi saudável, porque muito provavelmente teve uma instituição que comprou vários contratos em um nível só e acabou fazendo uma falta de balanço na oferta e procura. Então essa é a nossa confirmação extra. Tá? Não é essencial, mas é quase essencial. Tá? É o mais perto que tem de essencial das extras. Tá? E agora a gente tem liquidez antes da vela de mitigação. Ou seja, esse push para baixo, tá? Esse push para baixo que a gente usou para mitigar os contratos, a gente não, as instituições, para mitigar os contratos, tirou liquidez? Minha resposta é sim. Tinha dinheiro aqui. Esse push, que foi da mitigação, tirou liquidez. Tá? Essa é uma confirmação que não é de forma nenhuma essencial, mas que é interessante. Porque é sinal que eles também ganharam na hora de vender para fechar os contratos aqui embaixo, que estavam abertos nas confirmações que eu faço, claro. Eles também acabaram tirando dinheiro das pessoas que estavam operando aqui, nessa área. Então também a confirmação de liquidez da vela de mitigação, que é essa, tá? Essa aqui também tirou liquidez. Beleza? Então, essa é a vela. Peraí.
Essa é a vela institucional. E essa é a vela de mitigação. Tá? Essa foi a vela que liquidou os contratos das pessoas aqui e foi a vela de queda da subida explosiva. E aí depois a gente teve outra aqui que também serviu como uma vela institucional. Mas isso não interessa pra gente agora. O que a gente quer saber agora é se ela sair as nossas confirmações que estão aqui. Não para o futuro. A gente está pensando para essa entrada agora. E aí a gente tem, lógico, a quebra de estrutura no reteste, que teria sido... vamos voltar nos 5 minutos, né, 15 minutos. Teria sido, né, a primeira quebra de estrutura. Essa aqui, né, que a gente ainda não teve. Tá? A gente nem quebrou essa área antes de reverter. Né? A gente teve o reteste, lógico, eu poderia ter pegado uma ótima entrada aqui, mas não peguei. Eu peguei aqui embaixo. Tá? Mas bom, então a gente não teve uma quebra de estrutura formal, mas isso é uma confirmação extra. Tá? Poderia ter sido muito bem que o mercado fazia isso e aí volta. Mas a quebra mais de estrutura é só importante se você está querendo operar no reteste. Tá? Você já entrou, não faz diferença se quebrou a estrutura ou não. Beleza? Então a última coisa é o Fibonacci, né, como confirmação extra, porque o Fibonacci serve para ver se a gente está pegando preço em nível de desconto. Tá? E vamos ver se a gente realmente está. A gente pega da área que a gente quer, que seria o nosso stop loss, até aqui em cima. Vamos supor que a gente quer operar dentro dessa área. Essa área aqui, vamos pegar um retângulo, essa área aqui, mais de 50% a gente não quereria comprar, porque é caro, o preço não está barato. Essa área aqui embaixo, eu vou marcar de verde, é onde a gente quer comprar, porque o preço está barato em relação ao nosso stop loss. Então, a gente está dentro de um preço barato, tá? Nosso stop loss seria bom? E a resposta é sim. Estamos na área onde o preço está barato, que está em desconto. Eu não ia querer comprar aqui. Tá? E aí depois que você fez essas confirmações, você senta para trás e observa. E aí, take profit. Tá, os dois take profits foram batidos em menos de, o que foi? Acho que menos de 30 minutos. Tá. Foi uma entrada numa hora que demorou 30 minutos para ser resolvida. Olha só. Tá. Quando o preço moveu com força, ele bateu os dois stop loss. Ou os dois take profits. Desculpa, foi um pouco mais de 30. Com essa vela aqui e essa vela aqui. Foram as que realmente fizeram o movimento. A primeira vela foi uma confirmação. E as outras foram as que realmente levaram a gente para o take profit. Tá? Então, a gente seguiu as confirmações. Agora, você poderia ter entrado no 15 minutos e procurado um reteste? Poderia. Tá, teriam esses dois retestes. Mas eu não gostei disso porque criou um nível de suporte. Eu esperaria que seria liquidado. Então, eu não entraria nesse reteste. Ainda bem que eu entrei na hora aqui, porque talvez se tivesse sido aqui, eu nem teria entrado. Mas isso não importa. Tá? O que importa é que se você fosse operar com reteste, você já sabe como fazer. Tá? Porque você procura as confirmações de quebra de estrutura, você procura a área de imbalance no reteste, que teria sido essa aqui. E aí entrado no reteste dos 5 minutos com stop loss aqui embaixo. Também é plausível. Tá? Então, você vê que essa entrada realmente seguiu todas as confirmações essenciais e a maioria das confirmações extras. E para mim, falo agora uma coisa que realmente vai te ajudar muito no processo de se tornar um trader realmente profitável, tá? É o seguinte, você precisa focar em fazer uma entrada dessas por semana, e nessa entrada, né, 1 para 5 de $100, vamos supor que você está arriscando $100, ganhar 500 e fechar a semana,
do que fazer várias trades o dia inteiro, todo dia, que não tenham tantas confirmações, para depois, no final da semana, ganhar menos de 500. Tá? É um life hack. Tá, e agora vamos para a confirmação desse NZD-CHF. Tá? Que eu ligar o negócio ali. Porque eu ainda não analisei essa parte aqui, mas a gente vai ver ao vivo se segue as confirmações. Tá? Bom, primeira coisa é, a gente está pensando em entrar nessa área aqui. Tá? Então até agora a gente está aqui, vamos supor. Né? A gente está aqui. A gente identificou, né? Eu vou voltar o replay. A gente identificou a área de a vela institucional, então vamos para as confirmações. 1 hora ou 4 horas a vela institucional. Temos? Sim, temos. Foi essa. Tá? A primeira confirmação, check. Beleza, vamos literalmente ir, porque lógico, no EuroSD eu já fiz a confirmação, mas nessa aqui ainda não. Então vamos literalmente vir aqui. Não sei se tem como eu aqui. Nossa. Boa. Vamos lá. Check. Tá? Confirme que essa vela capturou algum tipo de liquidez. Vamos ver se essa vela realmente capturou dinheiro. Para isso a gente desce por 15 minutos, porque geralmente ali estão os padrõezinhos. E a gente vê que realmente tinha dinheiro para ser capturado. Né? Bem ou mal, tinha bastante dinheiro para ser capturado. Tá? Então aqui está o dinheiro. A vela capturou dinheiro? Sim, capturou. E foi lindo. Foi lindo. Né? E coincidência que foi lindo porque eu nem pensei. E aí, olha só. Temos as duas capturadas de dinheiro. E depois disso, tá? A gente tem o reteste. E a gente está procurando o reteste. Tá? Vamos lá. Confirme que essa vela capturou algum tipo de liquidez. Realmente capturou. Beleza? Então vamos colocar o check aqui. Entra na abertura ou 50%. Tá? Você coloca o limite. Tá? Então, a gente procura nessa área a confirmação de que o preço chega no 50% ou na entrada para fechar os contratos. Vamos ver. Tá? Vamos ver. Para isso a gente vai ter que ver como o preço vai agir. Então, aí, pronto, acho que esse foi o spike. Tá? Então, olha só. A gente entrou dentro da abertura e dentro dos 50%. Vamos ver. Pegar o Fibonacci, na vela institucional, claro, ou na área institucional. E a gente está dentro da abertura até os 50%. É claro que pode ser também um pouco mais, poderia ser um pouco mais acima, não tem problema nenhum. Só que é claro que a gente não vai buscar uma entrada aqui em cima, porque senão seriam duplos iguais. Tá? Então vamos lá. Realmente foi perto dos 50% e dentro da abertura. Então os contratos médios poderiam muito bem, tá, estar por aqui, porque é dessa área, eles compraram, tá? Então os contratos médios poderiam estar aqui. Ok, vamos dar um check nessa confirmação. Tá? Tá? Beleza, tranquilo. Essa foi outra confirmação. A gente estava dentro desses dois níveis, poderia ser na abertura e no 50%. Acabou sendo no 50%. A próxima coisa confirma que o nosso TP está em uma área de liquidez. Tá? Então vamos ver se temos liquidez. Temos liquidez. Seria esse nível aqui. Então a gente já tem o nosso TP certo. É bom que eu estou fazendo isso como eu estaria fazendo mesmo, porque assim você vai conseguir estudar isso de forma bem clara. Tá? Então o stop loss estaria ali em cima e nosso TP estaria pelo menos aqui, 1 para 3 quase. É claro que tem outros níveis de liquidez, que nem esses aqui. Tá? Mas pela questão do vídeo, né, da aula, vamos colocar aqui 1 para 3, quase, 1 para 2.7. Então vamos lá. Temos
a abertura e temos um TP na liquidez. Ok. Até agora seria uma entrada que eu pegaria. Tá? Se eu estivesse vendo o computador nessa hora, com certeza eu entraria nessa operação. Até agora, vamos ver se a gente estava no horário de Londres. Tá? Sim, era às 3 da tarde aqui embaixo. Então, como a gente pode ver aqui embaixo, era realmente o horário entrelaçando Nova York e Londres. Tá? Por quê? Porque 3 da tarde aqui na Europa tecnicamente, acho que são 10 horas do Brasil, e isso é dentro dos dois, de Nova York e Londres. Então, temos aí mais um check. Confirmações essenciais estão postas. Tá? Então, só baseado nisso, a gente já poderia ter pegado essa entrada. Né? E a gente está vendo, claro, isso ao vivo, tem um TP, tem o local de entrada, tem a vela que manipulou, estamos na mitigação fechando esses contratos. Lindo. Tá? E agora temos os extras. Né? As coisas que mostram confirmações extras. E agora a gente tem, né, a primeira coisa, que acho que 5 minutos. Primeira coisa, né, vamos ver se eu acho que em 30 minutos deve ser ainda. Aí. Né? Aqui. Se a vela fizer um padrão de engolfo na reversão, tá? E realmente, olha só, realmente a gente fez um padrão de engolfo. Uma vela de subida imediatamente cobrida por uma vela de queda. Sinal de que realmente teve dinheiro aí. Então é uma confirmação extra, de fato, né, no 30 minutos. É claro que numa hora, se você vê, você sabe que fez um padrão de engolfo em algum time frame menor. Porque foi um pavio. Tá? Então, a gente teve um padrão de engolfo? Teve. Imbalance. Muito importante. Tá? Vamos ver se a gente teve uma clara imbalance nessa entrada. Geralmente sim. Então, a entrada teria sido nessa área aqui, entre esses dois. Vamos ver num time frame menor se a gente teve imbalance. E, claro, para não dar outra, a gente teve imbalance exatamente nessa área aqui. Foi um pouquinho acima do fechamento dessa vela, mas a gente realmente teve imbalance através dessas velas aqui. Por quê? Porque foi um movimento muito impulsivo. Então o imbalance não foi perfeito. Por quê? Porque a gente tem um pavio, mas foi uma área de imbalance. Então, claro, isso não me impediria de entrar na operação. Eu achei muito, muito bacana até essa entrada aqui. Tá? E aí, beleza, vamos confirmar imbalance. Tá? Vamos colocar um half check. Liquidez antes da vela de mitigação. Então vamos ver se tem liquidez antes da vela de mitigação. E realmente isso foi uma das coisas que acho tão linda nessa entrada. Realmente teve muita liquidez. E a vela de mitigação também serviu como uma vela de manipulação institucional. Por quê? Porque ela quebrou esse nível consistente de resistência. Tá? Então olha só, a gente realmente quebrou esse nível. E esse nível aqui liquidou esse suporte no reteste e na mitigação. Então isso que quer dizer a quebra, a liquidez dentro da vela de mitigação. Essa aqui. A vela de mitigação por si só quebrou uma resistência e liquidou pessoas. Portanto, isso é uma confirmação extra e eu acho muito lindo quando isso acontece. Então, check. A gente tem uma quebra de estrutura no reteste, se a gente fosse entrar no reteste, claro. Lógico que a gente não teria entrado no reteste nessa, mas a resposta é que se a gente teria entrado aqui, se esse seria nosso parâmetro, tá? A gente teve uma criação de um padrão de suporte, portanto, sim, e eu considero isso como uma quebra de estrutura ou como uma confirmação extra, porque lógico, se a gente acabou de criar um suporte, isso vai ser só uma coisa para ser liquidada. Então sim, tá? Para o reteste isso teria sido uma confirmação, beleza? E agora o Fibonacci, né? Você diz, onde seria o nosso stop loss? Aqui em cima no máximo. Esse seria o range. A gente está procurando essa área aqui.
vendas. Portanto, essa área seria uma área de preço em desconto e essa área seria um preço que está muito caro. A gente está exatamente onde a gente precisa estar. Então a gente segue a confirmação do Fibonacci. Tá? Show demais. Beleza? Só o imbalance que foi um pouco difícil de identificar, mas olha que entrada top. E aí vamos ver o que aconteceu. Se a gente acabou de confirmar que é uma vela institucional e uma entrada institucional, vamos ver o que acontece. Não dá outra. Não dá outra. Não dá outra além de um... O que teria sido essa entrada que a gente acabou de ver? Não. 1 para 11. Tá? 1 para 11. Quando você chegar no nível onde você conseguir arriscar $1000 numa entrada dessa, com 5 pips, claro que isso é arriscado, mas 11k nessa entrada. Tá aí, né? Uma entrada hoje que eu consegui pegar no EURUSD, né? É aqui embaixo, e nadei até aqui em cima, por causa do PIB, claro que foi o fator que me trouxe para o EURUSD procurando compras, e aí eu fiz a análise institucional e encontrei o que eu estava procurando. Né? E conforme você vai praticando, você vai conseguir fazer isso na velocidade que eu consigo pensar. Por quê? Porque só de bater o olho você já percebe como isso vai play out. Se você estiver errado, e eu também estou errado, então eu também tenho vezes que eu não estou sempre certo, se ninguém está na verdade, inclusive eu também não sou. Tem trades também, por exemplo, nessa semana passada, um SDCAD que se eu fosse um pouco mais tarde eu pegaria, mas que eu estava no horário errado. E acontece, tá? Isso aqui poderia ter continuado um pouco mais e aí subido. Mas seguiu as confirmações. E quando seguem essas todas as confirmações, você vai ter um high probability scenario. Tá? Vamos colocar isso aqui de vermelho. HPS. E isso é o que você tem que estar procurando. Por quê? Porque esse high probability scenario vai fazer com que as trades que você toma, que vão ser menos, mas que vão trazer mais dinheiro. E essa é a forma. Então, essa aula, o objetivo é que você, lógico, não só tenha pegado quando eu uso as confirmações em prática, mas também que você seja capaz de identificá-las ao vivo. Tá? Realmente ver e pegar todas essas confirmações no seu gráfico. Tá? Então, eu te incentivo a mandar alguns estudos na nossa área de membros falando: Edu, eu achei isso aqui. E aí você faz assim, ó, coloca a entrada, a área, tá? Vamos supor que você fez essa análise no euro, pega um bloquinho de texto e coloca vamos ver, vela inst, aí você coloca check, né? E aí 2, quebra, captura, liquidez. Aí você vai, check, tá? Assim, realmente vai confirmação por confirmação no replay. E aí mostra, né? Essa foi, é lógico, a captura de liquidez. A vela institucional você pode marcar com essa aqui. E aí, conforme você faz isso várias vezes, você vai conseguir treinar o seu olho para ver isso em tempo real. Por isso eu recomendo fazer que nem a gente fez no replay. Tá? Então, realmente te incentivo a fazer isso. Muito obrigado por ficar até aqui. Continuo na jornada para ser um trader institucional e fazer parte, lógico, dos 5%. Dos 5%, consistentemente, tire dinheiro desse mercado aqui. Fechou? Tamo junto e até a próxima.